Olá, meu nome é Rosana, tenho dois filhos. O mais velho tem 20, o mais novo tem 14 anos. E a minha dúvida é o seguinte: como cobrar deles sem perder a paciência? Porque a gente fala com educação e muitas vezes acaba não funcionando. E só funciona quando eu pego e grito e perdo minha paciência. Isso me incomoda bastante. Oi, Rosana. Eu escutei a sua pergunta e fiquei pensando muito numa maneira bem delicada de te responder. A gente realmente, a gente mãe, quando é mãe, a gente perde muita paciência com o adolescente, principalmente quando a gente trabalha e a gente chega tarde em casa e a gente pediu 300 mil coisas para aquele filho e ele não fez, ele não ajudou, ele não colaborou. Você usou uma palavra na sua pergunta que ela é chave, você falou cobrança. E cobrança é uma palavra que não funciona para a gente dialogar e negociar com um adolescente. Cobrança funciona para uma criança. A criança a gente diz, eu quero que você faça isso, ela vai lá e faz. Porque ela tem no adulto, ela tem no pai, na mãe ou no responsável legal a autoridade maior dela, da vida dela. O adolescente não. O adolescente ele já entendeu, ele primeiro começa a ganhar autonomia, né? Então ele começa a entender que ele também é autônomo das coisas dele e que ele pode decidir, né? O adolescente tem uma grande diferença que ele começa a criar o senso crítico dele. E isso faz com que ele comece a escolher e decidir o que ele quer e o que ele não quer. Inclusive, quando a gente pede para fazer alguma coisa. Então, a primeira dica que eu te dou é assim, não use e nem pense na palavra cobrança, né? Isso só afasta o adolescente de você, porque é como se você peitasse ele e falasse assim: eu quero que você faça. Ele vai falar: eu não vou fazer. Porque ele sabe que, de alguma forma, ele já é responsável por ele mesmo, numa medida. Ele não é 100% responsável. Mas isso faz com que ele não obedeça uma cobrança. O que você tem que tentar fazer? Que é difícil. Como é difícil numa criança, por exemplo, quando a gente vai. Vou fazer um paralelo para você entender. A criança pede, 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 pede. E muitas vezes os pais cedem, porque é mais fácil ceder do que bancar o não. O que acontece no adolescente? Qual é essa via? Então, em vez de cobrar, o que vai dar mais trabalho, mas é mais eficiente? É fazer esse adolescente entender a responsabilidade dele sobre aquela ação, sobre aquele pedido que você está fazendo. Então, em vez de dizer para ele que, por exemplo, ele tem que lavar a louça, porque ele tem que, porque é obrigação dele dentro de casa lavar a louça. Você tem que pensar como é que você vai achar e reunir argumentos para fazer com que o seu filho entenda que é importante aprender a lavar a própria louça. Então, ele tem que entender a responsabilidade daquela ação e não a cobrança daquela ação. E ele tem que entender também qual é o papel dele dentro dessa casa, dentro dessa família. Né? Então, assim, não sei quantas pessoas moram na sua casa e nem que pessoas são essas. Mas, normalmente, cada um tem uma função, cada um ocupa um espaço. E ele tem que entender também que quando a gente mora num coletivo, seja ele a nossa família, ou seja ele um coletivo de amigos, e até mais para frente, quando ele for para trabalhar, quando ele estiver com um coletivo dentro de uma empresa, por exemplo, do ambiente de trabalho, e na escola, ele tem que entender que tem coisas que a gente faz, mesmo que a gente não gosta, mas a gente faz em prol de um coletivo, né? Então, isso é importante, isso é a coisa mais importante para o adolescente entender. E daí, uma terceira dica que eu te dou, um terceiro conselho que eu te dou, é você escolher quais são as ações ou quais são esses teus pedidos que você não abre mão na educação dele e que você acha realmente importante ele saber e aprender a responsabilidade. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você passar uma lista de coisas para ele e querer que ele faça tudo. É quase que a gente assim, a gente tem que escolher qual é a briga. No adolescente, com um adolescente, a gente tem que escolher com o que a gente vai brigar. Se a gente quiser brigar com tudo, a gente vai perder. Isso é fato. Então você vai escolher. Eu consigo suportar, por exemplo, o quarto dele bagunçado, a cama dele bagunçada. Talvez eu consiga. Se ele deixar a sala bagunçada, eu não suporto, mas o quarto dele eu suporto. Então você vai esquecer o quarto dele. Você vai tentar mostrar para ele e responsabilizá-lo da importância de manter o ambiente que é coletivo da casa organizado, limpo e arrumado.
O quarto dele, se quiser virar um chiqueiro, vai virar um chiqueiro. Ele vai ter que lidar com aquela bagunça. Então, essa é a minha última dica para você, assim, de você escolher quais são as brigas, né? Ou as brigas entre aspas, porque não é um confronto, mas escolher quais são esses lugares onde você não vai abrir mão e vai fazer ele entender essa responsabilidade. É isso.